Rasga a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, meus queridos! Tudo bem com você? Professor Cristiano, mais uma vez aqui na área para darmos continuidade aos nossos estudos históricos. Estamos caminhando aí pela unidade 3, pelo capítulo 3, falando sobre o renascimento cultural. Na aula de ontem, nós definimos o tema, procuramos entender um pouco mais o que é a cultura e como ela é influenciada pelas transformações da sociedade. Eu mostrei para vocês um resumo do cenário aí, do ponto de vista das transformações que acontecem na mudança do período medieval para o período moderno. Mudanças na economia, mudanças na sociedade, mudanças na maneira do homem se relacionar com Deus. E hoje nós vamos dar continuidade neste tópico, certo? E agora vamos ver então algumas características. Bora lá? Olha só, a primeira que eu vou destacar é o classicismo. Professor, o que é o classicismo? É o resgate das características lá da Antiguidade Clássica. Esse é o primeiro ponto que é importante você destacar. Por quê, meus queridos? É assim, quando nós utilizamos o termo renascimento cultural, dá a impressão que a arte do período medieval, ela não existiu. Né? Porque, afinal de contas, se está renascendo é porque estava morto. Não é isso? Só que esse termo, na verdade, ele foi criado pelas pessoas do período. E, de fato, quem viveu ali no século XV, no século XVI, essas pessoas olhavam para trás, olhavam para o período medieval com muito desprezo. E diziam o seguinte, olha, naquele período não houve arte. Naquele período, tudo foi um período de trevas. Então, por conta disso, criaram esse termo, a Idade Média, e criaram também o termo renascimento. Mas é claro que é importante nós destacarmos que houve um desenvolvimento artístico também durante o período medieval. Afinal de contas, a borboleta nunca chegaria a ser uma borboleta se não existisse uma lagartinha antes, não é verdade? Então, por isso, eu diria que esse momento do Renascimento é um período onde nós temos principalmente um resgate das características e dos ideais de beleza do período da Antiguidade Clássica. Então, você vai notar que este homem, deixa eu voltar aqui a tela um pouquinho, olha só, esse homem que viveu aqui no período moderno, como ele despreza esse longo período aqui onde a igreja teve uma influência muito grande sobre a vida das pessoas, ele quer resgatar o ideal de beleza e o ideal de arte que existia aqui na Antiguidade Clássica. Então, esta é a primeira característica. Se você notar aqui, olha só, se você notar aqui, é exatamente o que acontece. Durante o período da Antiguidade Clássica, você nota que existe um culto ao corpo muito grande, uma apreciação, a obra de arte, ela está muito próxima do real. Então, as estátuas que são produzidas durante o período da Antiguidade Clássica, elas têm um realismo muito grande. E isso é resgatado agora neste período moderno, certo? Então, quando você olha para esta obra aqui, olha só, a Pietà, que foi produzida pelo Michelangelo, você consegue perceber aqui, deixa eu pegar o meu apontador a laser mais uma vez, que existe uma riqueza muito grande de detalhes. Isso é possível graças ao conhecimento que o Michelangelo tem do corpo humano, dos músculos que compõem. Só que para isso, você tem que imaginar uma outra coisa. Ele precisava estudar o corpo humano. E durante o período medieval, isso aqui não era permitido. Estudar o corpo humano com essa riqueza de detalhes. E por isso também você percebe que as pinturas, os desenhos que são produzidas durante o período medieval, ela é muito mais chapada, ela não tem essa riqueza de detalhes aqui. Por quê? Porque o corpo era visto como algo sagrado, que não podia ser estudado. Então, eles não tinham o conhecimento para produzir esse tipo de obra. Já no período moderno, com essas críticas todas à igreja, você tem uma outra relação com o corpo. E isso vai impactar até mesmo no desenvolvimento da medicina. Porque no período medieval, a medicina, os médicos não podiam abrir o corpo para saber o que tinha dentro. E como é que você vai conhecer o corpo humano se você não abre? Hoje as faculdades de medicina não fazem isso. As faculdades de medicina pegam ali os cadáveres, abrem, mostram para os alunos de medicina, olha, aqui é tal órgão, tal. E no período medieval isso não acontecia. Então você percebe que o relacionamento da pessoa, dos seres humanos com o corpo, também muda neste período do Renascimento, o que torna possível esse tipo de arte. Beleza? Tudo isso, então, buscando resgatar esse ideal de beleza lá da Antiguidade Clássica. Então, o classicismo é a primeira característica. Vamos para a segunda?
o antropocentrismo. Olha só, essa obra aqui também é bastante icônica. Essa obra é do Leonardo da Vinci e mostra para nós que já eles não têm mesmo realmente nenhuma preocupação em retratar, em estudar o corpo humano. Essa obra é exatamente um estudo que o Leonardo da Vinci faz sobre o corpo humano, onde ele pode desenhar, retratar ali os diferentes músculos, as partes íntimas, inclusive também, né, como as proporções que existem entre uma parte e outra do corpo. Professor, mas o que isso tem a ver com o antropocentrismo? Essa obra é interessante porque se você pegar aqui no centro do círculo, ela é bem simbólica, está o umbigo do ser humano. E dentro do período moderno, dentro desse renascimento cultural, nós vamos ter uma mudança bastante significativa na produção artística e na produção intelectual e até mesmo na maneira, na visão de mundo. Olha só, presta atenção nisso, destaca isso aí. Durante o período medieval, nós tínhamos um tipo de movimento que era denominado teocentrismo, ou seja, Deus estava no centro de tudo. Tudo girava em torno de Deus e da vontade de Deus. E é óbvio que essa vontade de Deus era interpretada pela igreja, não é? Lembra disso? Então, a igreja que dizia qual era a vontade de Deus. Então, tudo o que podia ou que não podia partia do pressuposto de Deus quis ou Deus não quis, a partir da visão da igreja. Só que o que acontece? Durante esse momento de final da Idade Média, a igreja passa a ser muito criticada. E a visão da igreja também passa a ser muito criticada. E, consequentemente, o teocentrismo ele vai sendo abandonado e substituído por uma outra visão de mundo, a visão antropocêntrica. Ou seja, agora o que está no centro não é mais Deus, como a igreja defendia, a partir da visão da igreja católica, não é mais Deus. O que está no centro agora é o homem, as necessidades do homem, aquilo que o homem precisa. Então, olha só, vamos aqui, voltando mais uma vez aqui para a Catedral de Santa Maria del Fiore. Precisamos construir uma grande catedral, mas queremos construir uma catedral que seja bela. Então, vamos desenvolver a técnica para isso. Então, e outro detalhe, que eu ainda vou falar um pouquinho mais para frente, mas eu vou adiantando aqui. Existia uma preocupação também da cidade de Florença em exteriorizar a sua riqueza, de mostrar para todos, olha, vamos construir um negócio gigantesco para mostrar que nós somos ricos. Percebe? Então, não é só mais um caso de adoração a Deus. É um caso também de que nós queremos mostrar a nossa riqueza. Precisamos, então, desenvolver as técnicas necessárias para construir esse tipo de catedral. Então, as questões humanas passam a ser extremamente importantes agora. Devemos abrir o corpo humano ou não? O que vai ser melhor para o ser humano? Se abrirmos o corpo de um cadáver e estudarmos o cadáver, isso vai trazer benefícios para a espécie humana? Vai. Então, nós vamos fazê-lo. Mesmo que a igreja seja contra. Percebeu? Então, isso é antropocentrismo. As questões humanas passam a estar no centro e não mais o teocentrismo medieval. Beleza? Então, duas características estudadas até agora. A primeira, o classicismo, e a segunda, o antropocentrismo. O antropocentrismo está diretamente ligado com a terceira característica, que é o humanismo. Não confunda, tá? O antropocentrismo coloca o homem no centro de todas as questões. E o que é o humanismo, professor? O humanismo é a valorização da produção humana, a valorização daquilo que o homem produz, a valorização do talento humano. Então, anteriormente, o talento humano ele era bastante limitado pelo teocentrismo. Não é? O homem ele poderia produzir a partir daquilo que a igreja definia como certo ou errado. Agora não. Se o homem está no centro de todas as coisas, o antropocentrismo, então aquilo que ele produz passa a ser valorizado. Então as diferentes obras humanas passam a ser valorizadas e estudadas a partir deste momento. Isso é um humanismo. O humanismo é a valorização do conhecimento e da produção humana. Tanto que, olha só, eu quero destacar aqui para vocês, dentro do período medieval, um campo do conhecimento que se desenvolveu grandemente foi a teologia. Por quê? O teocentrismo era o mais importante. Dentro deste momento de antropocentrismo, ou seja, o homem está no centro, o conhecimento humano passa a ser muito importante, nós vamos ter a criação de um método, ou desenvolvimento de um método para conhecer a natureza.
esse método vai ficar conhecido como método científico. Então, é exatamente neste momento de renascimento cultural, nessa passagem do período medieval para o período moderno, que nós vamos ter o desenvolvimento do método científico. E o método científico ele é extremamente importante para que o ser humano, para que o homem, conheça o mundo físico, o mundo natural, e possa explorar o mundo natural, tornando a nossa vida mais confortável. Então, se hoje nós temos internet, se nós temos meios de comunicação que são eficazes, isso acontece graças aos métodos científicos. E quando que esses métodos começam agora a ser cristalizados, ali colocados em ordem certinho? Dentro desse período do Renascimento. Tá? Então, o conhecimento científico é um conhecimento puramente humano, é um desenvolvimento do humanismo, certo? Então, 3 características: classicismo, o antropocentrismo e o humanismo, beleza? O classicismo, resgate dos valores clássicos e do ideal de beleza clássico. O antropocentrismo, o homem no centro de todas as coisas. E o humanismo, uma valorização do saber humano. Neste momento também nós temos uma grande mudança de perspectiva no que se refere às universidades. As universidades que foram criadas dentro do período medieval com o objetivo de promover o desenvolvimento do clero, agora vai ter uma nova roupagem. Se eu estou valorizando o conhecimento humano, eu tenho um outro grupo também que está chegando aí dentro das universidades buscando conhecimento, que são os burgueses. Esses burgueses estão financiando ali também essas universidades, então novos cursos surgem, novas dinâmicas de curso também surgem. Então, olha só, você vai ter uma preocupação muito grande agora em estudar o direito romano, do período romano clássico. Está percebendo o classicismo mais uma vez aqui? Olha só, o resgate das leis romanas. Por quê? Durante o período medieval, as leis, basicamente, elas eram delimitadas pela igreja. E agora, se a igreja está caindo, eu preciso de um novo conjunto de leis. E onde eu vou buscá-las? Lá atrás, no período romano. Então, eu vou estudar o direito romano, como os romanos criavam as leis, justificavam o que era certo, o que era errado, e eu tenho esses cursos também acontecendo dentro das universidades. Uma preocupação com a questão do desenvolvimento das línguas neste momento, substituindo diversas atividades durante o período medieval. A língua oficial da igreja era o latim, e muitas atividades eram realizadas, textos eram escritos em latim. E agora existe um grande esforço em fazer com que esses textos, com que essas cerimônias, elas sejam realizadas na língua de cada reino. Isso, claro, também os reis têm um papel importante. Agora o rei centralizou o poder, ele está criando moeda, ele está criando leis, e é claro, ele quer que a sua língua, a língua do reino, ela seja uma só. Ele vai promover o desenvolvimento desses aspectos também. Então, estes cursos começam a surgir dentro da universidade e ganhar força também. E, óbvio, o desenvolvimento da medicina, como eu já disse também anteriormente, à medida que eu vou desenvolver, porque durante o período medieval, galera, existia uma preocupação muito grande com a questão do corpo, como eu já disse anteriormente. Então, você percebe que a medicina era muito mais uma coisa de curandeiros, assim, misturado com uma questão mística, do que propriamente uma questão física, certo? Muito bem, seguimos aqui. Para fechar, eu quero mostrar para vocês a imprensa de Gutenberg. Esta invenção aqui foi muito importante nesse período. Olha só, 1434, século XV. Por quê? Antes da invenção da imprensa, para você produzir um livro e para você divulgar esse livro, você precisava fazer de maneira manuscrita. Manuscrito, copiando. Lembra dos monges copistas lá do período medieval? Agora não. Agora você consegue fazer uma espécie de impressão. É claro, eu vou passar um videozinho curtinho para vocês aqui. Você vai ver que era bastante trabalhoso ainda. As páginas tinham que ser montadas letra por letra, assim, ó. E aí você pegava, era uma espécie de carimbo. Colocava a folha de papel embaixo, e aí você prensava. Tá vendo essa prensa aqui, ó? Esse aqui é a placa de metal onde você colocava todas as letras da página do livro que você queria. Aí você colocava um papel aqui embaixo, colocava a prensa em cima e rodava isso aqui, fechava, ele fazia como que um carimbo no papel. Aí aquilo ali ficava. Então você conseguia produzir várias, depois de gastar um tempo para montar a página do livro, é óbvio, né? Você conseguia produzir várias páginas simultaneamente, produzir uma, tirar, produzir outra. Então, o tempo que você demorava, de repente, para produzir um livro, você conseguiria produzir agora 100, 200, 300 cópias,
deste mesmo livro. E a imprensa foi importante porque ela permitiu que essas ideias todas, essas transformações que eu estou mostrando para vocês aqui, elas começassem a circular dentro da Europa em uma velocidade muito mais alta, muito maior. Beleza? Então, assiste esse videozinho aí, é curtinho, e na sequência nós voltamos para encerrar a aula. Vai lá. 1450, Mainz, Alemanha. Johannes Gutenberg. Ourives, empreendedor, inventor da prensa. Ainda é uma das maiores histórias na história das invenções. Pense no enorme impacto que ela teve. É muito difícil subestimá-la. Quem lê em silêncio, lê mais rapidamente. Mas quem realmente multiplicou a velocidade de leitura foi Gutenberg. No século XV, na Europa, os livros estão ao alcance do clero e dos ricos. Com a escrita à mão e muito trabalho, levou 3 anos para produzir uma cópia da Bíblia. Era como ter uma força poderosa, conhecimento, que estava trancado nesses objetos chamados livros. E quase ninguém tinha acesso a eles. Os chineses inventaram a prensa de madeira 700 anos antes. Mas era lenta e o trabalho era complexo. Os chineses já tinham inventado umas placas fixas que, hora a hora, permitiam multiplicar a quantidade de papel impresso. Mas a prensa multiplicou os livros. E isso assustou um pouco. Isso assustou porque significava que o livro ia chegar a todos os lugares. As pessoas conheciam a prensa de blocos de madeira. Mas essa inovação iria se tornar um processo industrial. Uma fábrica de livros. Ninguém tinha feito isso antes. Um ourives por profissão. Ele esculpe suas letras no metal. Isso pode ser mudado de lugar, rearranjado, formando uma infinidade de palavras e sentenças. Para imprimir o texto, uma prensa de vinho modificada. Ele trabalhou em sua invenção por mais de uma década, mas agora ele ficou sem dinheiro. Ele convence um rico homem de negócios a vê-la em ação e investir nela se ela funcionar. Assim que alinhava o tipo na página, uma pessoa podia imprimir dúzias de páginas ou 1000 páginas, e isso não importava. A era da informação começa aqui. As primeiras imprensas, os primeiros jornais, foram esparsos, mas fundamentais, porque permitiam que, num continente tão grande, as pessoas tivessem notícias das ideias de outros lugares. Cada página impressa nos últimos 500 anos se deve à invenção de Gutenberg. Com um investimento de 800 florins, o equivalente a mais de $1000, sua prensa entra em produção. Ele imprime 800 cópias da Bíblia. Desde então, 6 bilhões já foram impressas. Agora os livros podem ser produzidos 1000 vezes mais rápido do que antes.
20 milhões são impressos em 50 anos. Assim que o conhecimento começa a se espalhar, fica ao alcance das pessoas comuns como nunca tínhamos visto na história humana. O paralelo que é possível fazer com a internet é uma boa analogia. E aí, galera, viu só? É claro, como eu disse, é um instrumento assim bastante arcaico, mas foi uma grande revolução para a época e permitiu o desenvolvimento aí, a difusão dessas ideias que nós estamos estudando. Beleza? Meus queridos, tem uma tarefinha para vocês fazerem, algumas atividades ali. E olha só, é sempre importante que você leia a sua apostila. Esteja acompanhando aí, fazendo as leituras. As páginas estão na descrição da aula, ok? As páginas que se relacionam à aula de hoje. Grande beijo no seu coração. Nós continuamos os nossos estudos históricos na próxima aula. Te vejo lá. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar. O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão. Mergulhando nos estudos, acha a solução. O amanhã não é um mistério, pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.